Salmo 55, versículo 4. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem me dera eu tivesse asas como uma pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e lá no deserto eu teria ou construiria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar um refúgio longe do vendaval e longe da tempestade. Então nós vamos falar sobre essa experiência do rei Davi. E eu coloquei aqui um subtítulo que é livre-se dos fardos emocionais e espirituais. Conhece alguém que está carregando fardos emocionais e espirituais? Então essa palavra é para ela, ok? É isso mesmo, Bianca, é uma palavra poderosa. Você viu aqui, peguei só um texto aqui, só um trecho do Salmo para dizer como é que Davi estava se sentindo. E agora nós vamos exatamente destrinchar isso aqui, nós vamos descrever como ele estava se sentindo. Nós vemos aqui que ele fala que o coração está acelerado, ele está tendo problemas sérios, né? Eu vejo muitas pessoas, assim como Davi, estão carregando esses fardos tremendos, né? Fardos emocionais terríveis, difíceis de serem carregados. Por isso que o subtítulo dessa palavra é livre-se dos fardos emocionais e espirituais. Porque nós carregamos. Talvez você que está aqui hoje vai se identificar com essa palavra, como quando Davi falou aqui, né? Ele queria ser tudo menos o rei, menos um ser humano, ele queria ser uma pomba, até pássaro para voar. Ele queria fugir de todo aquele clima que ele estava vivendo. Ele sentiu taquicardia, ele sentiu problemas sérios nas suas emoções, no seu sistema nervoso central, alterou, mudou, acelerou. E ele, então, fala de tudo isso. Agora, vamos falar sobre a situação. Vamos ver o fundo histórico deste salmo. Por que que Davi se achou, se sentiu desta forma? Bom, o salmo foi escrito na época, uma época muito triste da vida de Davi, quando ele foi traído pelo seu melhor amigo e seu conselheiro pessoal, chamado Aitofel. Olha, que coisa! Então, nessa época que Davi foi traído pelo seu melhor amigo, Aitofel, e que também era seu conselheiro pessoal, era uma espécie de mentor para Davi. Desse período que ele foi traído, ele escreve esse salmo. Ele escreve como ele se sentiu a partir daquela situação. Porque cada evento desta natureza que a gente vive, que a gente enfrenta, consequentemente gera dentro de nós um ambiente. Normalmente é um ambiente emocional ou espiritual terrível, né? Quem já passou por uma traição de um melhor amigo, de uma melhor amiga, certamente sabe como é que se sente, como é que fica o coração, né? Como é que fica a alma dessa pessoa. E, como se não bastasse, foi o mesmo tempo em que o seu filho Absalão, esse salmo fala sobre isso, é após essa situação, esse evento tão dramático e tão perturbador, foi quando seu filho Absalão se levanta contra Davi para tentar tomar o trono. E olha, quem foi o mentor de Absalão? O próprio Aitofel. Aitofel, que era amigo de Davi, conselheiro de Davi, mentor de Davi, ele muda, ele começa a mentorear, a aconselhar
a Absalão a tramar contra o próprio pai. Então foi uma facada muito poderosa, muito grande, que Davi sofreu. Por isso que ele diz: ai, meu coração está desesperado. Tem uma versão que diz: meu coração se contorce em dores, meu coração está acelerado, meu coração está desesperado, eu estou perturbado, eu não consigo dormir à noite, eu tenho insônia por causa disso. E eu gostaria, nesta hora, de não ser o rei de Israel, de não ser o marido, o Davi, o esposo. Eu não gostaria de ser um ser humano nesta hora. Eu gostaria de ser uma pomba e eu voaria para o deserto e ali eu construiria o meu abrigo e ficaria por lá, bem longe da tempestade, bem longe do vendaval. Ficaria no meio do deserto e não voltaria para encarar essa situação. Porque assim, nós somos assim, a nossa alma quer fugir de muitas realidades. E não foi fácil para Davi. Então você sabe que Davi passou por essa situação. Após esse episódio, após essa traição dupla, podemos dizer assim, do melhor amigo e do filho, Davi, nesse salmo, ele revela como ficou a sua alma. Ele fala do seu sofrimento emocional. Ele fala da dificuldade que ele tinha para dormir. Ele fala da dificuldade que ele tinha de ficar em paz, de ficar tranquilo, porque a ansiedade ele atacou, ele teve transtorno de ansiedade por conta da situação. Ele teve vontade de fugir para algum lugar, para bem longe. Eu te pergunto, como você está se sentindo? Como é que se sente uma pessoa que é traída pelos melhores amigos ou por um familiar muito chegado, muito íntimo? Como se sente? É natural que a angústia, que a depressão nos tome. E não tem nada pior do que abalos emocionais. Não tem nada pior do que o ser humano estar atingido na sua alma, no seu sistema nervoso central. Não tem nada pior do que o homem estar atingido ou ser atingido no seu sistema emocional. É difícil, porque na hora em que todos estão dormindo, a pessoa que está com as suas emoções abaladas, atingidas, ela não consegue dormir. Então, o pior ataque que eu posso dizer para uma pessoa é o emocional. Ou o espiritual também. Mas o emocional, ele consegue destruir uma pessoa, ele consegue amarrar uma pessoa, ele consegue prender uma pessoa, ele consegue diminuir uma pessoa. Pessoas que têm problemas emocionais, elas estão aprisionadas, elas estão num cativeiro emocional. Ninguém as vê presas, mas elas estão presas. Elas estão no seu cantinho, como um cachorro oprimido que foi espancado. Elas ficam ali. As pessoas não as percebem, mas elas estão emocionalmente nesse estado, nesse ambiente. E foi como Davi se sentiu no salmo que lemos. Depois que o seu melhor amigo, seu conselheiro pessoal, o trai e se torna conselheiro e conspira contra ele junto com o próprio filho de Davi. Então, queridos, saiba que esta hora é a hora em que precisamos da nossa maior experiência com Deus. É essa hora que você precisa de ser tocado pelo Espírito Santo, de tê-lo como seu verdadeiro amigo, como aquele consolador, sabe, que vem para você. E eu quero dizer para você, se você está se sentindo assim, ou se conhece alguém que está se sentindo assim,
Ore para que Deus entre na história e mude. E eu creio que Deus vai mudar. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, Cristo Jesus. Amém? Agora vamos mais fundo sobre como Davi se sentiu. O verso 4, ele diz: o meu coração está acelerado. Os meus pavores da morte, aliás, vou reler aqui. Verso 4. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Olha o ambiente emocional que Davi se sentiu após ter passado por esse trauma. E vou dizer, por quê que foi um trauma? Porque todo trauma, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, todo trauma emocional, normalmente ele é iniciado ou inaugurado através de um forte impacto emocional. O impacto é aquele que vem e bate. Entende? Então toda pessoa que sofre um forte impacto emocional, normalmente abre-se um trauma emocional. E como Davi sofreu esse forte impacto emocional? Bom, ele está bem, ele é o rei, está cuidando das coisas, e de repente alguém vem e anuncia e diz: rei, aconteceu um problema, uma tragédia, Davi, aconteceu uma tragédia no reino. E Davi diz: o que aconteceu? Aí o capitão, aliás, o general do exército de Davi, que era amigo de Davi também, Joabe, chega e diz: Davi, há uma conspiração contra você. Sabe, Aitofel, teu conselheiro particular, o teu amigo particular, está tramando junto com teu filho Absalão, e eles estão fazendo a cabeça das pessoas para tomar o reino. Então Davi sente aquele impacto, isso é um impacto. O que Davi está revelando aqui é um trauma emocional por causa de um impacto, de um forte impacto emocional que ele passou, e isso abriu um trauma na mente, no coração, no sistema nervoso dele, e ele fala disso, ele revela, ele diz: meu coração está acelerado, eu tenho taquicardia, meu coração está desesperado, está batendo a 100 e tantos por hora, quando o normal é de 60 a 90. Davi está dizendo: meu coração está desesperado, está acelerado, eu estou tendo taquicardia, os pavores da morte, eu estou com medo de morrer, eu fui assaltado pelo pavor da morte, minha alma está dominada pelo poder da morte. Ele diz: a morte me assaltou, eu fui assaltado pela morte. É assim que uma pessoa traumatizada se sente. É assim que as pessoas se sentem. E no verso 5 ele diz: temor e tremor. Temor é medo, é pavor. Mas tremor me dominam, ele disse. Tremor, ele sente o corpo dele tremendo, como eu me senti, como muitos de vocês que já sofreram algum trauma emocional, alguma decepção emocional, algum impacto forte emocional já sentiu. Davi começa a dizer: eu estou tremendo, minha carne está tremendo, eu estou tremendo por dentro, coração acelerado, estou desesperado, não sei o que fazer. Porque eu fui assaltado por uma notícia desagradável, terrível. E o pior, que é pelo meu amigo, pelo meu conselheiro, pelo meu mentor e pelo meu filho, que é o meu sucessor, é o meu primogênito. Como você se sente, como as pessoas se sentem quando passam por isso?
Talvez você que está aqui comigo já se sentiu assim, ou está se sentindo. Mas se você está se sentindo assim, eu quero dizer para você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Assim como Davi saiu dessa crise, Deus o honrou, vai honrar você também, você vai sair também. Amém? Toma posse aí em nome de Jesus. Você vai sair também dessa crise. Então, quando a gente passa por esses episódios traumáticos, a primeira coisa que se instala dentro de nós é o medo, é o pavor. Então eu quero dizer para você, não tenha medo, viu? Não deixe que o medo tome conta de você se você está vivendo um episódio assim. Em nome do Senhor Jesus. Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus vai mudar esse quadro. Deus vai blindar seu coração. Deus vai blindar seu sistema nervoso central. Vai blindar seu cognitivo. Para que esses impactos não dominem você, não desesperem você e não façam com que você entre, sabe, em desespero. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Toma posse dessa palavra. Mas tome cuidado, blinde a sua alma, porque quando os choques emocionais entram, a primeira coisa que se instala dentro do ser humano, na sua alma, no seu sistema emocional, é o medo. Tá? E esse medo aqui é justamente o pânico. Você já teve ataque de pânico? Já teve crise de pânico? É o que Davi está sentindo. O pânico, eu já tive pânico, você tem medo de tudo. Chegou um tempo da minha vida, depois disso, que eu passei, da experiência que eu contei, que eu não conseguia dirigir sozinho. Se eu fosse na padaria, a minha esposa tinha que ir comigo, ou alguém tinha que ir comigo. Se eu fosse no supermercado, e era muito difícil eu entrar em supermercado. Lugares fechados me davam fobia. Você entende? Esse é o ataque de pânico. Eu lembro que um dia eu passei mal dentro do banco. Várias vezes que eu passava em frente àquele banco, eu começava a tremer. Porque eu passei mal dentro do banco. Mas um dia eu tive que romper. Eu fui lá e falei, hoje eu vou vencer. E tive que fazer isso. A pior coisa é quando você está tomado por um inimigo que entrou dentro de você, invisível, por causa de um trauma que você sofreu, de uma decepção que você sofreu. E eu lembro que depois que os médicos me assistiram e o médico receitou alguns remédios, aqueles bem fortes mesmo, tarja preta, e levei para casa, passei na farmácia, comprei, levei para casa, a minha esposa olhou para mim e falou assim, você pretende tomar esse remédio? Eu falei, claro, eu tenho que tomar, porque os médicos falaram. A minha esposa disse para mim, você é um homem de Deus, você é um servo de Deus. Eu sei que o que você viveu, o que nós vivemos, o que sofremos, não é fácil. Mas você não pode se tornar um escravo de remédio. Não desse tipo de remédio. E eu sugiro que você vá orar. Você vai buscar a Deus. Eu não tomei um comprimido daqueles. Eu deixei as caixas lá em cima do armário. E cada vez que eu entrava em crise, eu olhava para aquele remédio, que eram fortes, e eles iriam me apagar, eu ia acalmar, mas também ia ficar grogue o dia inteiro. E eu olhava para aqueles remédios, e a confusão na mente, tomo ou não tomo? Eu tinha medo de tudo, passei a ficar com medo de tudo. O que o pânico faz com uma pessoa? Davi teve pânico, ele diz,
temor e tremor me dominam. A pior coisa é quando o pânico toma e domina você. E você precisa ser forte. Você precisa se levantar em Deus. Eu ouvi o conselho da minha esposa. Eu me trancava no quarto, eu me enfiava debaixo da cama. E eu orava e dizia: Deus, eu sou teu servo. Eu prego a tua palavra. Eu creio no teu poder. Eu creio que fui escolhido. Eu creio que o Senhor me chamou. Eu sei que passei por um vale. Fui traído. Houve situações que trouxeram esse ambiente para mim. Mas o Senhor me dá graça. O Senhor pode mudar a minha história. O Senhor pode mudar a minha vida. Essa era a minha oração. E eu me enfiava debaixo da cama, da nossa cama literalmente. Eu botava a cabeça debaixo da cama e dizia: essa cama é melhor do que eu. Essa cama tem muito mais utilidade do que a minha vida nessa hora. E o sentimento que entra dentro do seu coração é aquele sentimento depreciativo, sabe qual é? De diminuir você. Você se autodiminui. A sua imagem é diminuída, a sua autoimagem é diminuída. Davi se sentiu assim. Tudo por conta de um episódio, tudo por conta de pessoas. Porque o pior ataque que você pode sofrer na sua vida, a pior decepção, é da sua família, é de familiar, é de amigos, de pessoas que, aliás, decepção não vem por estranhos. Estranhos não nos decepcionam. Quem nos decepciona são os íntimos, são os amigos, são os de casa, os da sua convivência. Estes te decepcionam, entende? E você precisa reagir. E eu orava. E chegou uma hora que eu olhava para aquela caixa de remédio e chegou uma hora que eu ganhei coragem e falei para minha esposa: joga fora as 2 caixas desses remédios. E ela falou para mim: eu não vou jogar. Quem tem que jogar é você. Quem tem que jogar essas caixas é você. Vá lá, levante-se, pegue as caixas e faça. Você tem que fazer. Aí eu fiz. Peguei os remédios todos e joguei no lixo. Porque eu é quem tinha que fazer. Então o que Davi está dizendo aqui, quando ele diz: meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim, ele está debaixo de um forte ataque de pânico, por causa do trauma que viveu, de ser traído por seus amigos, de ter traído pelo seu filho, ter sido traído pelo seu filho. E eu falei para você que todo trauma emocional, ele é iniciado por um forte impacto. Davi foi impactado. Davi foi impactado com aquela notícia. E isso lhe levou para a lona. E muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que eu vejo hoje estão indo para a lona por causa dessas experiências amargas, por causa desses traumas. Porque sofrem, mas eu quero dizer para você, isso é a vida. Mas você não pode se entregar, você não pode se deixar ser refém desses sentimentos, desses ataques. Administre sua alma, seu coração, sua fé. Eu enfiei a minha cabeça em curso de inteligência emocional, principalmente inteligência emocional e outras áreas nesse sentido, que me ajudaram muito a ter autocontrole. Eu falei para você, um dos temperamentos dominantes que eu tenho é o melancólico, aquele sentimento triste, que já é depressivo por natureza. Que eu me envolvo muito com os problemas das pessoas. Aliás, eu me envolvia muito, por isso eu sofri esse ataque muito forte, esse trauma na minha vida. Porque sempre me envolvi com os problemas das pessoas.
Mas hoje eu aprendi uma coisa. O problema da pessoa é dela, o meu é meu. Eu posso tentar ajudá-la a sair do seu problema, mas não posso tomá-lo para mim. E sabe o que eu vejo hoje? Muita gente assumindo a responsabilidade e o problema dos outros. E por conta disso, sofrem terrivelmente, porque estão fazendo uma coisa que não é para eles fazerem. E você não pode ajudar outro sem primeiramente você estar preparado para ajudar. Você já viajou de avião? Já viu lá a comissária de bordo? Quando eles começam a falar, né? Vem lá as instruções e diz assim: caso o avião entre em algum pânico, alguma coisa, máscaras de oxigênio cairão ao seu lado, mas primeiramente, o que você faz? Pegue a máscara, coloque em você. Quando você estiver bem, se sentindo bem, então você ajuda quem está do seu lado. É mais ou menos isso nessa questão que eu estou dizendo. Se você não aprender, primeiramente tratar você, cuidar de você, você não pode ajudar quem está precisando respirar do seu lado. Então eu tive que aprender dessa forma. Davi viveu essa experiência. Dando prosseguimento. Então tome cuidado, porque o medo vai ser o primeiro a se instalar na sua alma para tentar minimizar você. Entende? Segundo, Davi diz: meu coração está acelerado. Taquicardia. Davi teve taquicardia. Toda crise emocional que vivemos, que enfrentamos, normalmente gera um taquicardia. Talvez você esteja com taquicardia. Taquicardia é aceleração do coração. É um transtorno de ansiedade. A taquicardia normalmente é transtorno de ansiedade. Toda pessoa que fica ansiosa, muito ansiosa, porque estresse excessivo, excesso de estresse causa transtorno emocional, causa ansiedade em excesso. Entende? Então você precisa aprender a administrar isso em Deus. Crescer em Deus e dizer: Senhor, entra comigo. Mas é importante que você tenha o conhecimento de tudo isso. Você entenda essas coisas. Para você pedir ajuda celestial. Senhor, eu estou tendo taquicardia. Senhor, eu estou com um transtorno de ansiedade. Eu não estou conseguindo me autogerenciar. Eu não estou conseguindo segurar a minha onda. Minhas emoções estão afloradas. Eu estou desesperado. Me ajuda, Espírito Santo. Aí você precisa da chamada, daquilo que eu chamo de inteligência espiritual. Quando você está num ataque nas suas emoções, você precisa de inteligência espiritual. Saber a quem buscar ajuda. Entende? Faz sentido para você? Conta para mim aí, se você está passando por isso, por essas experiências. Né? Então o coração de Davi acelerou, taquicardia. O coração normalmente ele bate de 60 a 90, é o normal, é um coração, os batimentos de um coração normal, tranquilo, de 60 a 90. Mas o coração de Davi estava a cento e tantos aqui, tanto que por isso que ele diz: meu coração acelerou. Então a aceleração, os batimentos cardíacos vão lá para cima. E isso pode causar problemas sérios no próprio coração. A pessoa pode ter um infarto, pode ter uma série de coisas. Por quê? Ela não consegue equilibrar-se. Por isso que precisamos da ajuda do Espírito Santo. A taquicardia é aquela sensação de desespero. Nosso coração está desesperado. Então,
isto é pânico. E ele diz aqui no Salmo, ele diz que ele teve esse ataque de pânico. E depois que você tem o pânico, que essas experiências traumáticas conseguem entrar na sua alma e gerenciar você, dominar você, como aconteceu com Davi aqui. Claro, a gente está tirando por menos porque não foi fácil para Davi ser traído pelo melhor amigo e mentor e ser traído pelo próprio filho. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil para ninguém. Mas olha o resultado desse ambiente. Quando entrou na alma de Davi, ele não gerenciou isso. Está no verso 6. Para quem entrou depois, nós estamos lendo o Salmo 55, verso 6. Quando o filho de Davi, Absalão, e o seu melhor amigo e conselheiro pessoal, Aitofel, conspiraram contra ele e para tomar o trono. E conseguiram, por um tempo. Então, olha o efeito desse pânico, olha o efeito dessa permissão que Davi teve na sua alma para entrar, para deixar entrar esse ambiente hostil, emocional, que o tomou. Olha aqui, o verso 6. Então eu disse, quem me dera tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar um refúgio bem longe do vendaval e da tempestade. Então, vamos lá. Toda pessoa que está sofrendo algum tipo de ataque emocional ou espiritual, o primeiro sentimento que lhe bate, os primeiros pensamentos que lhe vem à mente, é o pensamento de fuga. Fuga. A gente não quer encarar a situação. A gente desespera. Entende? Porque não queremos enfrentar, encarar a realidade. Nós queremos fugir. Quantos não querem fugir hoje dos problemas que estão enfrentando? Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui já pensaram isso que Davi pensou. Ele diz, se eu tivesse asas, se eu fosse um pássaro, uma pomba, eu voaria para bem longe de tudo isso. Montaria minha tenda, o meu refúgio, no meio de um deserto. Lá eu construiria o meu abrigo. Eu voaria bem acima de toda tempestade, todo vendaval. Ficaria longe de tudo isso. Nós queremos fugir. A nossa alma quer fugir. Nós não queremos encarar a realidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Fugir da realidade nunca é solução. Entende? Fugir não é solução. Porque o problema não está na geografia, não está em local ou no ambiente externo. O problema está dentro de nós. O problema está sistematizado dentro de nós. Tem a ver com o nosso sistema emocional, com o nosso sistema psicológico, ou com o nosso sistema espiritual, com a nossa vida espiritual. E contra isso, fugir não resolve. Abandonar não resolve. Virar as costas não resolve. Evitar não resolve. O que resolve é encarar. Deixa eu dizer algo para você. As pessoas, quando estão
desesperadas, elas acionam o seu modo fuga. Você acionou o seu modo fuga hoje? Ou tem acionado esses dias? Hein? Davi está revelando uma coisa aqui que todos nós, muitas vezes, pensamos, passa pela nossa cabeça. Ele diz, eu gostaria de ser uma pomba. Eu gostaria de ser qualquer coisa. Eu queria ser tudo nesta hora, menos eu mesmo. Você já pensou isso? Faz sentido para você? Hã? É o que Davi está dizendo. Eu queria ser tudo, até um passarinho, menos ser eu mesmo. Porque eu não quero encarar isso, não gostaria de encarar isso. E sabe o que eu vejo? As pessoas igualzinho Davi. É como se Davi falasse assim, eu não gostaria de ser o rei de Israel nesta hora. Eu não gostaria de ser marido nesta hora. Eu não gostaria de ser esposa nesta hora. Ah, se eu pudesse não ser uma esposa agora. Ah, se eu pudesse não ser marido. Ah, se eu pudesse não ser casado. Ah, se eu pudesse não ser casada agora. Se eu pudesse não ter casado, seria a minha maior liberdade, o meu melhor alívio. Eu não queria ser pai nessa hora. Quando você está enfrentando uma crise com o filho. Porque desobedeceu, ou porque está afastado de Deus, ou porque está nas drogas, ou porque escolheu uma vida ruim. Já pensou isso? Já passou pela sua cabeça? Como eu não gostaria de ter sido pai ou de ser mãe? Como eu gostaria de não ter casado? Porque você está enfrentando uma crise no seu casamento, a situação não está legal e você quer fugir, e você quer asas para sair dessa situação, mas isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é conversar sobre o problema, buscar ajuda de quem pode ser ajuda para você e buscar a Deus, buscar o consolo do Espírito Santo. Quem não pensou como Davi? Eu iria para o meio do deserto. Davi não quer nem ser um humano. Ele quer ser um pássaro. Você já pensou isso? Escreve aí. Deus está falando com você através de mim? Escreve aí. Nós passamos por isso, queridos. Você não pode fugir disso. Agora, encara. Se eu fosse o conselheiro de Davi, estivesse lá com ele nessa hora, eu diria, cara, Deus não te fez pomba. Deus não te fez passarinho. Deus te fez homem. Encare. Deus te fez humano. Encare. Deus te fez rei. Encare. Posicione-se. Deus te fez pai. Deus te fez mãe. Deus te fez marido. Te fez esposa. Então encare. Amém? Faz sentido tudo isso aí? Não fuja. Porque quando você foge, você leva o problema junto, vai junto, está dentro de você. Está dentro de você. Já vê aquela pessoa, não vou para longe porque ninguém me conhece. Ninguém te conhece, mas você se conhece.
Não é assim? Você se conhece. Você sabe quem é você. E você sabe o que está dentro de você. Faz sentido tudo isso aí? Para você? Bom, eu diria, não acione o modo fuga. Acione o modo resistir, resolver. Então, para de carregar seus fardos emocionais. Liberte-se deles. Livre-se deles. Agora, quando esses ambientes acontecem? O verso 20 diz: aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu pacto. Ele está falando sobre Aitofel e sobre, obviamente, o seu filho Absalão. Porque pessoas que não têm aliança, elas quebram aliança. Então eu quero dizer para você, tem gente que vai quebrar aliança contigo. Gente que não tem princípio na vida vai quebrar aliança com você. Gente que não tem honra, não tem um código de honra dentro de si, vai quebrar aliança com você. Vai dizer uma coisa para você hoje, mas amanhã vai fazer outra. Tem gente que vai ter um discurso de comprometimento, de compromisso, de aliança, mas suas práticas, seu comportamento é de gente sem honra. Então aprenda que o comportamento das pessoas não podem influenciar no seu ambiente emocional. Se a pessoa procurou o erro, é problema dela. Mas o que você tem que entender? Não permita que o mau comportamento das pessoas, porque Davi está falando do seu amigo aqui, ele quebrou a aliança porque ele se voltou contra os seus próprios aliados. Tem gente que vai fazer isso, querido. Agora, você não pode permitir que as escolhas das pessoas, as más escolhas, influenciem o seu sistema emocional. Em nome de Jesus. 55, 21. Olha o que diz o verso 21. Que são as atitudes de um traidor. Como eles se comportam e que ambiente eles passam para nós. Davi fala de como eles eram. A sua voz era macia, a sua fala era macia como manteiga, ele diz. Mas havia guerra no seu coração. Suas palavras são mais suaves do que o óleo, mas são tão afiadas como uma espada ou como punhais. Olha como é que ele trata aqui, ele diz que como eram essas pessoas. Por isso que ele diz, eram meus amigos, eu acreditei na palavra delas, eu confiei nelas. Porque quando você lê 1 Samuel, aliás, 2 Samuel 17, capítulo 17, 2 Samuel, você vai encontrar essa história aqui. Diz a Bíblia que tanto Aitofel quanto Absalão ficavam na porta, nos portões da cidade, falando para as pessoas, conversando com as pessoas. Absalão dizia, perguntava das pessoas, o que você vai fazer no palácio? A gente vai conversar com o rei, trazer uma demanda para o rei. Absalão dizia, olha, o rei não vai te ouvir, ele está muito ocupado, mas diz para mim que eu vou resolver o seu problema. Então as pessoas diziam o problema para Absalão, ele os resolvia. E com isso ele ia ganhando a confiança das pessoas. Porque Aitofel, que era conselheiro de Davi e virou para o filho, chegou para Absalão e falava assim, olha, tu vai conquistar as pessoas fazendo bem para elas. Já aconteceu isso com você? No seu ministério? Na sua vida?
Davi diz aqui, a voz deles, a fala deles, a palavra deles, era tão macia como manteiga. Mas no seu coração havia guerra. Era um coração de guerra, era um coração de destruidor. Não era pacífico. E Davi diz, suas palavras eram suaves que nem óleo, mas eram afiadas como punhais. Davi diz, eu fui traído pelas próprias palavras deles. Porque é assim que a gente vive. Traição é cruel, é cruel. Talvez você já viveu isso. A traição dói. Traição é terrível. Mas você não pode permitir que o ambiente da traição, o poder da traição, entre em você, crie em você armadilhas. Ele estava falando sobre Aitofel, sobre Absalão. E também alguns estudiosos da Bíblia, os teólogos dizem que era uma figura também de Jesus com Judas. Que ele diz, né? Mas aí para Judas é realmente uma figura, é um simbolismo, né? Porque nós estamos tratando da história que aconteceu aqui. Mas no verso 12, olha o que Davi diz. Se fosse um inimigo que me insultasse, eu poderia suportar. Se fosse um adversário que se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu íntimo, meu companheiro, meu amigo mais chegado, você com quem eu partilhava de uma agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para adorar a Deus na casa de Deus. Olha, ele diz, eu ia contigo, cara, você era meu amigo de oração, você era meu companheiro de fé, você era amigo de congregação, nós adorávamos Deus juntos, nós compartilhávamos, eu abria meu coração para você. Ele está falando da intimidade que ele abria para Aitofel e obviamente para o seu filho. Então Davi está dizendo, nós éramos amigos, eu confiei em você. Se fosse um inimigo, eu me levantaria, eu saberia como me defender. Mas é você. Eu não tenho nem coragem de me levantar contra você, de tentar investir contra você. Porque eu não estou acreditando no que eu estou vendo, eu não estou acreditando no que você fez comigo. Saiba que a decepção nunca vem de desconhecidos. Ela vem sempre daqueles que são íntimos, que fazem parte da nossa intimidade. Daqueles que convivem conosco, daqueles que até congregam conosco. Você entende? Mas não permita que essas coisas invadam seu coração. Agora, estou indo para o final aqui. Te falar sobre duas coisinhas. Primeiro, qual é a cura para tudo isso? Em Deus. Olha, Davi diz aqui, Davi fala isso aqui. No verso 22, Davi diz, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entrega tudo que você está vivendo para Deus. Entregue suas preocupações para Deus. Porque Ele vai te sustentar nessa situação, nessa crise.
Ele diz aqui, ele não permite que o justo caia, que o justo tombe, que o justo se destrua. Permaneça com o Senhor. Está em crise agora, seja qual for a área da sua vida, entregue essa preocupação, essa ansiedade, essa questão para Deus. E deixa Ele ser Deus. Isso foi uma coisa que eu aprendi com Deus. E vou te dar aqui uma dica muito importante. Sabe o que tira a preocupação da nossa vida? Meditação. Anota isso. O que é preocupação? Preocupação é encher a mente com coisas que ainda vão acontecer ou que já aconteceram. É antecipar-se, é ocupar a mente antes da situação. É encher a mente. Isso é preocupação. E por que eu digo que meditação é a cura? O que é meditação? Todas as vezes que você ler a Bíblia, que você estiver preocupado, vá ler a Bíblia e meditar. Porque preocupação é pensamento constante. É um pensamento repetitivo. Lembra que eu falei em uma das lives anteriores? Eu falei sobre replay seletivo. Você coloca no automático, como está aqui esse fundo musical, aqui não tem nada mais do que 20 minutos de música. Eu estou aqui há 1 hora com vocês, mais de 1 hora, um pouquinho. E a música está repetindo constantemente. São vários pequenos trechos de músicas. Isso aqui é um replay seletivo. Eu selecionei, fiz uma seleção, apertei o play, está aqui repetindo. O replay seletivo é justamente isso. A preocupação é uma espécie de replay seletivo. É um pensamento que está repetindo o tempo todo, tomando sua mente, tomando seu tempo, tomando o seu sistema nervoso central, gastando suas energias, gastando serotonina e acelerando e liberando adrenalina. Cada vez que você está pensando repetitivamente, você está consumindo serotonina, que é o hormônio responsável por equilíbrio emocional, por alegria, por prazer. E você está consumindo a serotonina, está desgastando, mas está aumentando, produzindo adrenalina e fica acelerado. Quando você medita, você vai ocupar sua mente, você vai começar a substituir esse pensamento preocupativo, de preocupação, e vai começar a meditar. Então, por isso que a Bíblia diz, medita na palavra dia e noite. Pensa nela. Construa raciocínios e mentalidade com a palavra de Deus para substituir a preocupação. E quando você começa a ocupar seu pensamento com a palavra, você está meditando, pensando nela, automaticamente vai excluir aquele pensamento nocivo que está te gerando preocupação e consumindo a sua, os seus hormônios, a sua serotonina.
Estou te dando aqui palavras técnicas, mas que são reais, são verdadeiras e que são bíblicas também. Porque Deus mandou meditar. O Senhor falou para Josué, medita nessa palavra dia e noite e você vai ser bem-sucedido. Você entendeu? Eu estou te dando aqui a dica principal para você substituir preocupação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Davi disse uma vez, não se toca no ungido de Deus, não se toca. Quem toca no justo vai ter problema. Todas as pessoas que tocam ilegalmente, injustamente, desonestamente, fraudulentamente, em qualquer justo, eu não estou me referindo só a crente não, viu? Uma pessoa correta vai ter problemas com Deus. Versículo 23, o último versículo do capítulo 55 dos Salmos. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova, a sepultura da destruição, aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Davi diz, aqueles traidores e assassinos vão descer a cova da destruição muito antes do seu tempo. Davi diz, eles não viverão a metade dos seus dias. Olha que terrível, que terrível. Espero em nome de Jesus que isso nunca aconteça com você e nem comigo. O que aconteceu com Absalão? Personagem do salmo que estamos ministrando. O que aconteceu com Absalão? Você já leu a história? Vá ler. Capítulo 15, 16, 17 de 2 Samuel. Absalão, em fuga, ficou preso numa galhada de árvores pelo próprio cabelo. E Joabe foi lá e o matou, o assassinou. Morreu o jovem antes do tempo, por causa das escolhas que fez. Por ter emprestado seus ouvidos, seu coração para um mentor usado pelo cão também, que foi Aitofel. Absalão morreu jovem, antes do tempo. Aitofel, o mentor de tudo, depois que viu que os seus conselhos fracassaram, que seus planos foram descobertos pelo rei e por Joabe, e que Absalão havia morrido, a Bíblia diz que ele foi para a casa dele, botou tudo em ordem, as coisas lá, e depois se enforcou. Esse foi o fim de Aitofel. Um homem que tinha uma carreira tremenda, que se tornou conselheiro de Davi, o rei de Israel, mas que conspira para tomar o trono junto com o filho de Davi. Esse salmo também é mencionado sobre a traição de Judas a Jesus. Qual foi o fim de Judas? Depois que traiu o mestre, traiu seu senhor, traiu seus amigos. É triste quando as pessoas tomam rotas erradas. Que Deus abençoe profundamente você, viu?